Acompanha, nós estamos ao vivo, né, transmitindo pelo rádio, é claro, mas também por live no Facebook, em nome, né, de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem sempre uma solução, confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br, Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país, e Tenda Fit, avaliação de biorressonância de forma gratuita. O telefone é o 0800 591 4825. 22 graus a temperatura, em live em @Rede Tua Rádio no Facebook. Daqui um pouquinho também já vai para o YouTube, @Rede Tua Rádio. Nas terças-feiras, todo mundo sabe, né? É dia de reunir a dupla, Ivanir Gasparim, ele que é empresário, uma das forças vivas de Caxias do Sul, e o Pablo Carlotto, que é professor de carreira e atualmente atua como coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Bom dia, Pablo. Bom dia, Gasparim. Tudo bem com vocês? Bom dia, Bever. Bom dia, Gasparim. Bom dia a todos que nos acompanham. Logo que cheguei, a Bever me deu um abraço e disse assim, tu estás cansadinho. Dá para notar pelo olhar dele, né? Sim, as pautas hoje em dia, as coisas que a gente se envolve são bastante intensas, e compartilho com vocês que a gente realizou o 19º peregrinação ao Santuário de Caravaggio no sábado, reunindo os nossos leigos missionários calabrinianos de todo o Rio Grande do Sul, e foi um momento muito ímpar. E eu gostei muito, sabe, Bever Gasparim, porque teve um colégio de Antagorda que trouxe todos os professores do colégio. É um colégio escalabriniano, obviamente, né? Mas foi também um momento bastante ímpar. E de Alvorada veio o pároco de uma paróquia, da paróquia Santo Antônio de Alvorada, veio junto acompanhando as lideranças que nós temos o nosso movimento lá naquela região. Eu achei muito lindo. E foi o Dom Alessandro Rufinoni, né, que foi o nosso orientador, porque tem uma parte de retiro também na peregrinação, e façamos nossa oração pelo Dom Alessandro e o bispo nosso, né, de Caxias, né, que estão indo para a Assembleia da CNBB. Olha aí, ó, quanta coisa. Aliás, Gasparim, já vou te deixar falar. Calma, segura lá, segura lá. Como essas pautas, né, quando a gente bate um papo, quando a gente faz uma conversação como a gente está fazendo aqui, como é na vida, quando a gente encontra alguém e começa a conversar, a gente vai tirando de dentro da gente assuntos que são extremamente relevantes, que a gente nem tinha se dado conta da relevância deles, né? E acabou que se criou um ecossistema aqui de a gente conversar sobre o mundo do trabalho, né? O Gasparim estava me falando aqui de algumas leituras que ele fez, e que preocupam ele um pouquinho com a questão das lideranças, porque também é um fazer dele, né, com as questões da liderança. E eu e o Pablo conversávamos um pouquinho antes de você chegar, Gasparim, sobre os trabalhos que a gente faz e dá um trabalhão e ninguém vê. Exemplo, transferência de casa. As pessoas só veem e valorizam quando não está feito. Né? Se tiver feito, ninguém dá, ninguém valoriza e ninguém, isso aqui é tão importante assim, é uma coisa que, né? E outros serviços como esse, ficar um final de semana a serviço de uma atividade, quem vê de fora é lazer, final de semana tá passeando, tá se divertindo, não, é um trabalho que se faz, ou outros, né? Eu mesma esses dias estava me dando conta do quanto a gente gasta tempo, que parece que não é visto, resolvendo coisas no WhatsApp. Resolvendo coisas, não estou falando de assistir videozinho, estou falando de resolver coisas do trabalho no WhatsApp, responder, atender, fazer pedido, conectar uma pessoa. E isso é uma coisa que parece que, tô no celular, né? O inconsciente coletivo, a pessoa tá, sei lá, brincando, tá se distraindo. Não, são coisas que são do trabalho e não é visto, né? Não é uma coisa que tu consegue mensurar tanto assim, né? Como coordenador mundial dos leigos, eu também sou responsável pela área de comunicação. E é um período agora, Bever Gasparim, de planejamentos. Então, todos os nossos grupos do mundo, todos os núcleos estão numa fase de planejamento e a gente tem que acompanhar isso. E todo o evento tem todo um esquema de preparação anterior, garantir se as pessoas vêm, quantos vêm, isso, e preparar material e tudo. E tem um depois também, porque tem as publicações, tem os vídeos, tem as fotos, tem isso e aquilo. E como responsável pela área da comunicação, tem que ficar atento ao que se publica e como se publica também, né? Então, eu vejo assim que é uma demanda muito grande hoje de serviço também nessa área. Mas eu gostaria de pontualizar de que um bocado das pessoas que estiveram lá no Santuário de Caravaggio são pessoas de idade.
São pessoas que, algumas até vinham e diziam, nossa, que dinâmico, obrigado pelas publicações, vídeos daqui, vídeos dali e tal, de onde é que se tira tempo para fazer tudo isso e tal. Mas, por outro lado, tem outras pessoas que ficam com aquela carinha assim, tipo, do que estão falando? Aonde que está publicado isso? Da onde vem isso? E como nós tínhamos uma agenda muito apertada, né? Porque hoje em dia a gente tem que apertar as agendas para caber num dia só, as pessoas... e as mensagens dos outros lideranças do mundo e tal, sim, vieram, estão ali, só que a gente não vai ficar lendo uma por uma, a gente vai disponibilizar nos grupos. Aí uma senhora chegou para mim e disse assim, mas eu estou nesses grupos que eu não vejo essas questões sobre isso. Eu disse, de repente a senhora não está acessando aonde está sendo publicado isso. Então, eu fico um pouco ocupado, na verdade, é de que hoje existe uma dinâmica das coisas acontecendo, seja no WhatsApp, seja nos grupos do Face ou no Instagram e etc. E as pessoas nem sempre conseguem achar isso, porque de repente estejam ali, mas envolvidas com outras questões. Então, vem aquela questão. Primeiro, o aprendizado e segundo, aprender a priorizar aquilo que de fato agrega para a tua própria existência. Uma senhora dizia, mas que legal que tu manda todos os dias uma pequena oração e é breve, é rápido, a gente reza ali, a gente está conectado. Que coisa, né? Essa coisa do serviço que não é visto é impressionante. E áreas também dentro da empresa, né, Gasparim? Por exemplo, a própria liderança. A própria liderança, ela se fundamenta em algumas atividades para as quais, como é que tu mensura, né? Que às vezes é aquele extra, aquele relacionamento fora do trabalho, aquilo que se faz ou no corredor, ou na sala do cafezinho, né? Que não entra necessariamente no hall. É aquela formação que se faz. Poxa, eu vou fazer um curso, eu vou numa palestra, eu vou num workshop, eu vou, sei lá, conversar, vou participar de um pitch, né? Isso é difícil de mensurar, só que sem isso não se faz, né? Vamos imaginar agora por um momento, tá? Que tudo o que nós falamos até agora é fora do trabalho quase, o trabalho formal, tá? Vamos falar, o trabalho formal que eu falo é aquele que você bate o ponto, né? Até por obrigação da lei, tá? Se todas essas pessoas parassem amanhã de fazer essas coisas, né? Começando pela dona de casa, o dono de casa, o trabalho, porque a sociedade, ela vive disso, né? E eu falava há pouco, acho que é um assunto também, que existe uma geração, e isso eu só estou repassando isso, porque isso são informações de revistas especializadas, jornais e de algumas palestras, que existe principalmente uma geração que está aí, que não quer assumir muito compromisso. E eu estou falando de compromisso, não é só em casa, casamento, ou a família, mas nas empresas também, né? Ou seja, não é só o problema de pagamento, de salário, você pode receber mais, mas você até gostaria de receber mais, mas não ter compromisso, porque ser líder, você tem muitas vantagens, mas você perde algumas liberdades, né? Vamos lá, muitos compromissos que advêm pós-trabalho formal é por causa da tua liderança também. Tudo que o Pablo fala nesse momento, né, de ir em Caravaggio e tal, é fora o trabalho formal. Cuidar de outras pessoas, o próprio lar, né, a sociedade. Então, imaginamos que nesse momento, amanhã, todo mundo parasse de fazer o trabalho que não seja remunerado, propriamente dito, né, por obrigação estatutária de uma empresa ou pela lei. Eu imagino que seria um colapso total. Certo? Mas eu coloquei aqui que na verdade, nós como homens, né, como pessoas, eu sempre lembro, né, uma frase fantástica, né, como é que se classifica uma frase no colégio, lá nos primeiros anos, né? O que é o sujeito de uma frase, o que é objeto? Então, a sociedade é o seguinte, ou tu é sujeito e provoca ação, ou tu é objeto e sofre ação. Entendeu? Então, às vezes a gente reclama, puxa vida, mas por que lá no condomínio fizeram isso sem minha autorização? Porque tu está sendo objeto, porque se você tivesse ido na reunião, tivesse participado, você seria sujeito da ação. Agora, a partir do momento que você não está lá como um sujeito, você automaticamente vai sofrer, não é lado negativo, mas você vai ter as consequências da tomada de decisão de quem participa. Então, isso vale para a vida política, na sociedade, na nossa família, né? Ou seja,
Nós temos que pensar nisso. Agora, claro que há momentos, tá, Beverly, que tu tem que ser sujeito, mas tu tem que ser, há momentos que você tem que ser objeto. Ou seja, eu sempre digo, né? Num casamento, o sujeito vai ser o noivo e a noiva. Num casamento tradicional nosso aqui. Você não pode querer ser o sujeito sendo convidado, porque você extrapola qualquer coisa. Então, se nós entender essa frase, essa classificação, fica tudo mais fácil. E há de entender também o seguinte, que de repente o Pablo, lá numa grande empresa, ele é um objeto lá, ele não tem poder, ele é um cara que é mandado naquele momento. Mas no fim de semana, ele se traduz num baita do sujeito, porque de repente ele é o presidente do CTG do bairro dele. E naquele momento ele tem um poder, um status totalmente diferente. E pode ser que o patrão dele, o chefe dele lá na empresa, o líder, naquele momento ele vai ser simplesmente um peão lá do patrão dele. Deu para dizer que são papéis, e delimitando esses papéis, eu diria que você evita um monte de problemas para viver em sociedade. O que não pode, às vezes, é você extrapolar isso. Mas todos nós temos um papel. Agora, novamente, eu acho que a sociedade... Você falou de bastante pessoas de idade e eu passando por entidade, repito aqui mais uma vez, falei aqui, falo em outros grupos. Você só pode se doar, você só pode ajudar alguém quando você não precisa de ajuda. E quando você é muito jovem, você participar em muitas entidades, você acaba ou destruindo a família ou destruindo a sua empresa. Porque a fase da vida é para tudo. E a fase de ajudar a sociedade a participar em entidades é uma fase quando você já está estabilizado. Economicamente, familiar e profissionalmente. Mesmo concordando com essa tua ideia, Gasparim, eu coloco um argumento a mais e que, independente, porque é um argumento teu também no início da tua fala, que é a questão de você ser sujeito, sabe? Então, o jovem, aquela pessoa da idade aí dos 20 aos 30, dos 30 aos 40 e tal, ele também tem que fazer essa experiência de ser sujeito, de participar, de se envolver. Não precisa se entregar tanto, não precisa tornar aquilo ali uma prioridade, mas também não pode se afastar tanto, sabe? Eu vejo que tanto empresas quanto igrejas, colégios lutam muito para que o jovem participe, para que o jovem se envolva, tanto aí que tem grupos de jovens, tem outros tantos grupos dentro da igreja, tem as pastorais, tem os movimentos sociais, tem isso, tem aquilo, então são espaços de envolvimento. E as empresas carecem dessas pessoas também para que tenham esse protagonismo. Ou empresa ou sociedade. Essa postura de sujeito para que possam, mesmo aí recém-casado, entrando na empresa, possa ocupar hoje um serviço que amanhã pode ser uma gerência, pode ser uma outra postura, num clube é assim também, na associação de bairro também, e assim vai. Certo? Lá na faculdade, seja no DA, seja na parte mais elevada das organizações. Então, eu creio assim, de que nós temos que encontrar uma forma, quiçá pedagógica ou estratégias para que as pessoas, desde novas, possam fazer a experiência de ser líder, de ter espaços de liderança, certo? Então, eu não sei aonde nós estamos pecando enquanto sociedade, deixando a desejar, para não usar um termo religioso, né, pecando, de incentivar os jovens para isso. Porque há uma crescente muito grande, Gasparim, tu estavas falando sobre isso também, e eu concordo, de que as gerações novas parece que não querem assumir as coisas, não querem o desafio de atribuições além daquela de fazer isso ou fazer aquilo. Concordo também contigo sobre a questão de que, se você tem responsabilidades, aumenta as exigências das tuas habilidades, das tuas competências, e isso envolve tempo também, por conta do aprimoramento, dar conta de tantas atribuições que vêm quando você assume essa ou aquela incumbência, seja no espaço social que você esteja envolvido. Agora, eu fico preocupado que hoje, mesmo tendo uma redução bastante grande daquelas pessoas que gostariam de ascender, de crescer no espaço de liderança, eu me preocupo que formação essas pessoas têm. Porque tanto uma empresa quanto uma organização qualquer, seja religiosa ou social, precisam de pessoas habilidosas, sim, com competência, sim, mas que tenham conhecimento,
que tenham prudência, que tenham valores, que tenham virtudes, e não só a ambição pela ambição de um cargo a mais em vista de um valor agregado a mais nos seus salários, ou de uma posição social que se queira, nem tanto pelo econômico, mas geralmente é pelo econômico, e aí chega lá, é uma pessoa vazia, uma pessoa que não sabe sequer olhar para o outro quando está num cargo de poder, certo? E se coloca acima até da vida do outro e passa por cima até da dignidade do outro em pequenas brincadeirinhas, em pequenas falas, em pequenas coisas, muitas vezes até durante a reunião, que leva um dano ao emocional, enfim, até a dimensão social do outro, porque o conceito nosso muitas vezes também o nosso conceito do eu muitas vezes é construído também no espaço profissional, né? Tanto é que na nossa sociedade muitas pessoas são identificadas antes pela sua profissão. O advogado fulano tal, o médico tal, o professor tal, sabe? Ainda há um peso muito grande na sociedade do nosso fazer. Tanto é que muitas pessoas, quando chegam na aposentadoria, têm um quê de crise existencial, porque agora eu não sou mais o professor, eu não sou mais o médico, eu não sou mais o advogado e tal, tudo, mas a sociedade ainda te vê assim e, com certeza, ainda te cobra a postura daquele fazer. Mas e o teu ser? O que você é, de fato? Tá? Eu acho que a palavra mágica é servir, né? Ou seja, a pessoa... eu vou ser chefe para ser servido. Esquece isso, porque quanto maior o teu cargo, mais você vai servir. Então começa professor, né? Imagina lá, desde que você cuida de uma criança, você está servindo, né? E o ato de servir, ele tem que tirar todas as vestimentas, né? Todos os títulos, né? Não significa se subjugar, mas o ato de servir, ele é muito... Começa pelo casamento, o casal, o filho, a mãe que serve o filho, é um ato de servir. E na sociedade é tudo isso. Agora, já falei também, e não é eu que inventei isso, mas há de convir que se você tiver 5 irmãos ou 10 irmãos, um vai servindo o outro, concorda? A partir do momento que você tem um filho ou 2 filhos só, ou 2 irmãos na família, automaticamente você não vai servir o outro. Você vai ser servido porque você tem uma estrutura em casa muito grande, né? Como é que você foi servido durante 20 anos e você vai para uma empresa agora e você vai ter que servir? Eu sempre comento isso, parece pedagógico isso, mas vamos supor uma pessoa que vá num buffet aquilo, porque o buffet aquilo é algo fantástico no meu pensamento, mas ele é muito... Uma criação brasileira. Ele cria pessoas... você imagina que você vai comer só o que você quer, e você escolhe. Enquanto que você teve uma outra geração que não tinha buffet aquilo, você comia o que tinha. Então, você deixa as pessoas, sabe... tem palavras pesadas que eu queria falar nesse momento, mas egoísta, né? Ou seja, você vai comer só o que eu quero. E você vai verificar que se for um casal e 2 crianças, são 4 pratos diferentes. Aí você agora imagina que você vai trabalhar numa empresa com 20, 25 anos, 18, não interessa, e você vai ter que servir na bandeja. E você não vai ter aquela escolha toda que você tive. Você leva um choque extremamente forte. Eu tenho um amigo, semana passada, ele tem uma lancheria, um restaurante, né? Chamamos como nós queremos, onde derrubou um prato e praticamente um funcionário novo se negou a limpar o chão, juntar o prato. Claro que ele foi demitido. Mas ele disse, mas meu Deus, o que está acontecendo? Por isso que até eu comentei há pouco com a Béblia, o que está acontecendo? Como é que você vai trabalhar num restaurante e se acaso cair um prato no chão, você não vai juntar? Quem vai juntar para você? Naquele momento, sabe quem juntou? O dono do restaurante. O dono do restaurante é óbvio, ele já é uma pessoa já de idade, sim, mas ele disse, o que está acontecendo, cara? E uma pessoa que quase que implorou para um emprego. Mas será que aí eu coloco, né, para pensar em casa agora, quem é o culpado de tudo isso? Porque é o patrão que não ensinou direito? Quem? Né? Porque, teoricamente, além de estar no contrato que teria que fazer isso, mas, puxa vida, e aqui não vou condenar o pai, a mãe, eu estou dizendo que nós todos, de alguma forma, criamos isso. Eu falo, o buffet aquilo também, ele faz com que eu seja uma pessoa egoísta. A tal ponto
que nós matamos os restaurantes, novamente, que é à la carte, porque demora meia hora para ficar pronta a comida. Leva uma pessoa jovem hoje num restaurante à la carte. Não vai esperar, ele vai embora. Então, essa pressa, né? E aí, realmente, quando você falou que o Pablo está cansado e tal, é que está todo mundo cansado, porque é tudo para ontem. Entendeu? E nós estamos, de alguma forma, nos matando. Quando eu falo o seguinte, eu falei isso no passado, tá? O maior responsável por matar caminhoneiros é a própria indústria, que exige que você entregue às 5h42 da manhã o caminhão lá. E se não entregar, vai ter multa para o motorista ou para a empresa entregadora. Os maiores acidentes de moto nesse momento no Brasil todo somos nós que estamos comprando a internet agora e queremos o detalhe do produto. Os maiores responsáveis por acidentes no trânsito, sim, essa pressa se em meia né? hora não chegar minha janta, eu tenho direito a um desconto, né, uma multa. E aí os caras saem no desespero, porque vai sobrar sempre no menor. Aquela pessoa que está estabelecida num belo apartamento, faz seu pedido, coisa, porque eu falei a semana passada, né, Beverly? O pedido da janta, ele pode ser digital, mas o resto é tudo analógico. É a chuva, o fogão que não funcionou, chegou mais alguém, tudo analógico. Então eu não consigo digitalmente fazer o pedido e digitalmente mandar para o teu telefone, né, que teoricamente não é mais telefone, o prato de comida. Agora, Gasparinho, que tu trazes, né, pegando o gancho da experiência de professor do Pablo também, eu tenho ouvido muitos, a gente tem aquele programa também no sábado, que é Vitrine de Negócios, e a gente escuta muitos empreendedores e a dor é a mesma, né? Se falar com 10 empresários, você vai ter 11 que vão dizer assim, não tem mão de obra. O que falta é vontade. A questão técnica a gente ensina. Falta é a vontade. Aí eu pergunto, então, né, para o Pablo, como se traduz isso, né? Isso que a gente está falando como uma vontade, que é muitas outras coisas dentro de uma percepção, né? Para poder colocar ela como uma experiência que seja positiva, né? Porque, obviamente, os jovens que estão, entre aspas, sem vontade, eles também não chegaram ali por nada, né? Nós vendemos, talvez, como o Gasparinho falou, uma ideia de que o mundo é fácil, que o dinheiro dá no banco, né? Eu lembro quando tinha minha filha pequenininha, volta e meia, ela me dizia assim, vai comprar tal coisa, não tem dinheiro. Não, mas é só passar ali no caixa eletrônico, passar tirar. O cartão, né? Isso, passar o cartão, porque na cabecinha deles, né, isso nós não usamos mais notas, nós não temos, enfim, uma série de coisas. Então, como é que a gente traduz isso para resgatar, para fazer digamos assim, a logística reversa, no teu entendimento como professor? Olha, no meu entendimento, nós tivemos agora recentemente um período pedagógico, entramos num segundo período pedagógico que se chama antes Quaresma e agora Tempo Pascal. Nos dois períodos nós temos uma figura central, um protagonista dessa história, que se chama Jesus Cristo. E mesmo ele sendo protagonista, mas a centralidade da mensagem dele é o ser humano, certo? E aí vem a expressão que tu usou ali, Gasparim, sobre servir. Jesus Cristo que disse, eu vim para servir e não para ser servido, certo? E o grande pilar do poder é estar a serviço. Tá? Então, qualquer lugar que você esteja de atuação, certo? Mesmo que você não tenha grandes atribuições, você tem o teu espaço de poder, você está para servir. Você está entrando no condomínio e vem vindo uma pessoa atrás que é do seu condomínio. Custa segurar a porta aberta? Um pequeno exemplo. Agora, a questão é a seguinte, Beverly e Gasparim, na minha visão como professor. Nós estamos aqui, neste mundo, nesse espaço de tempo entre o nascimento e a morte, que muitos chamam de vida e eu chamo de existência, porque a vida se estabelece antes e depois também da morte, nós estamos aqui para algo chamado realização. Se realizar. Realizar como pessoa humana. O mercado, o mundo vai dizer de que essa realização é se encher de bens. Outros vai dizer se encher de títulos. Outro isso e aquilo. Mas tudo tem que passar pelo como você se sente, como você se transcende
como você sai de si e vai ao encontro do outro. Então, a questão de você estar numa organização X ou Y, mesmo na família, mesmo na escola, mesmo na associação de bairro ou dentro de uma empresa, se você tem atribuições e você é visto como uma possibilidade de ter mais atribuições, é um elemento que deve, primeiro, antes do econômico, antes do status social, você se realiza nisso? Você percebe que o teu potencial humano, ele está sendo contemplado naquilo? É isso que eu gosto. O que a gente quer como professor, Bebe? O que a gente sonha, o que a gente quer de um aluno, de uma aluna? É que ele encontre os meios, os caminhos para a sua realização pessoal, através do exercício das suas habilidades e competências, e que tenha conhecimento. Por isso que hoje ainda a educação é muito focada no conhecimento. Se vem trabalhando muito na educação desde de 98, com a nova LDB, a questão das habilidades e competências, mas não é um universo ainda muito compreendido, porque no final do trimestre você tem que avaliar o conhecimento. E onde é que ficam as habilidades e competências enquanto avaliação? Certo? Então, eu digo assim, para fechar essa primeira parte, que o jovem, e seja qual for a tua idade, sabe, você tem que ter esse prisma. O teu potencial humano já se revelou? Você se sente bem na tua idade frente ao teu potencial humano? Porque tem muitas pessoas que ainda dizem, eu gostaria de ter feito tantas coisas. É verdade. Nesse final de semana, alguém disse assim, com 81 anos, disse assim, eu estou relutante, Pablo, não sei se vou ficar uma semana em Torres, ou vou ficar 2 semanas em Torres, a minha família, meus amigos querem que eu vá para lá, mas eu já sou uma idosa, tenho 81 anos, já tenho, né, e tal, tudo. Eu disse, mas tu tem joelhos bons. Vai. Porque daqui a pouco, teus joelhos não vão te ajudar e você vai ficar dizendo, mas por que eu não fui? Mas por que eu não fui? Certo? Então, não podemos, digamos assim, impor a nós mesmos limites para não realizar o nosso potencial humano. Uma vez eu disse aqui na rádio, alguém me mandou mensagem que não sabia disso. Quando eu era Frei Capuchinho e morava aqui na Rio Branco, não aqui no convento, lá no Bom Pastor, no Kaiser, era na Frei Bruno, aliás, ali eu realizei, mesmo não sendo padre, eu era Frei Capuchinho, eu realizei 148 sepultamentos, a bênção e tal. E o que mais me chamou a atenção foi que tinha algumas pessoas ali na horizontal, no caixão, com a fisionomia triste, com aquela carranca, aquela coisa, sabe, assim, dor. Mas o que mais me impressionou foi aquelas pessoas serenas e tranquilas, que algumas pessoas até sussurravam. Não parece que está morta, parece que está dormindo. Isso, Bever, eu acredito de que as pessoas e nós, de modo geral, temos que nos perguntar, eu repito porque falei várias vezes e vou repetir mais uma vez, o teu potencial humano, seja para música, seja para dança, seja para o teatro, seja para uma boa leitura, seja para um bom diálogo, seja como um bom ouvinte das pessoas que querem falar bastante e tal, tudo, procure realizar o teu potencial humano. Beleza, a gente vai fazer o seguinte, esse assunto não se esgota, né? Se foi só uma pitadinha, menu degustação do tema, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Quem quiser participar conosco tem a live direto aí no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, ou pelo telefone 32209400, ou pelo WhatsApp 999530616. A gente volta já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Toda família tem algo que passa de geração para geração, né? Na minha, a gente passou o plano de saúde Unimed. Quanto maior a família foi ficando, o cuidado foi crescendo também. Por isso, todo mundo tem Unimed, o plano que oferece mais segurança e tranquilidade para cada um. Desde o médico que a minha avó confia, até o novo pediatra do sobrinho que acabou de nascer. Quem tem Unimed tem sempre mais tranquilidade. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h38. Bombando nas redes.
A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua rádio. 23 graus. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Quando a gente coopera, o resultado é de todos. Na Cotrijal, sua safra se transforma em desenvolvimento. O empreendimento rural cresce, empresas locais prosperam, a sociedade se fortalece e todos ganham. Aqui, você tem certeza que toda entrega tem retorno para você e para a comunidade. Deposite a safra e a confiança na Cotrijal. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Porta aberta. Aproveite as ofertas do Super Apollo. Válida só nesta terça, dia 9. Frango inteiro sadia temperado congelado, R$ 6,99 o quilo no Super Apollo. Paleta bovina com osso pedaço, R$ 16,90 o quilo no Super Apollo. Lasanha Seara bolonhesa, 350 gramas, R$ 7,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h41, 11h41 de volta. Este é o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática. É isso mesmo, conversação, diálogo, bate-papo com o Ivanir Gasparim, que é empresário e liderança aqui de Caxias do Sul em várias entidades de classe que ele participa, e também o Pablo Carlotto, que é professor de carreira e é coordenador mundial agora dos Leigos Missionários Escalabrianos, que ele assumiu recentemente, né, a coordenação, nem tão recente, mas para mim ainda um pouco, né? Final de novembro, início de dezembro. Nem tão recente, uma jornada, né? Enfim, nós falávamos aqui, para quem está acompanhando o programa, sobre essa questão de serviços que não são vistos e são importantes, mercado de trabalho, a questão, né, de como fazer novos líderes, já que normalmente quem está entrando no mercado agora tem uma postura, né, diferente do que a gente conhecia anterior e tem que aprender a lidar, tem que reencontrar o caminho, né, das pedras, como a gente dizia. E eu queria voltar nessa perspectiva, Pablo e Gasparim, porque ouvindo vocês dialogarem sobre o tema, eu voltei para a coisa do serviço que não aparece, né? O Pablo disse, na minha percepção, a gente precisa encontrar as vocações, né? O que te faz feliz, aquilo que realmente você tem, o teu propósito de vida associado com o que tu faz. E, Pablo, volto a dizer, tem também muito a ver com aquilo que a gente faz e não é visto. Por exemplo, quando a gente tem lá uma criança em casa e a gente só reconhece o que a gente vê, tá vendo na hora, a gente dá uma ideia, desde tenra idade, de que aquilo que a gente só aplaude, né? Não, o trabalhinho da escola que eu não vi fazer, que a professora viu, e eu vou supervisionar, e eu não acompanhei, mas eu passo a ver, e eu valorizo de alguma maneira. Eu não sei, cada família tem os seus esquemas, as suas estratégias, ninguém que está para ensinar ninguém a criar filho, né? Mas começa por aí, quando a gente tem um adolescente que a gente diz assim, olha, você vai fazer o trabalho da escola, mas você vai fazer não pela nota,
mas pela delícia que é aprender. Gente, existe um prazer em aprender que é do humano. Toda pessoa que aprende alguma coisa nova e dominou, ela se sente feliz. Isso é do humano. E a gente faz por isso e não pela nota. A nota é importante, ninguém está dizendo que não deve se preocupar com a nota. O mundo, os boletos são importantes. Nós temos que ter uma gestão financeira para pagar boleto, para se organizar financeiramente. Mas não é isso que dá prazer. O que dá prazer é por que a gente faz o que a gente faz. Né? Quando a gente for abrir a porta para alguém, não é porque você é civilizado, mas é a alegria de ver o sorriso do outro, né? A gratidão que a outra pessoa vai ficar. Ou se não ficou, poxa, eu estou feliz porque eu fiz aquilo que eu entendo que é certo no mundo, sabe? Então, essa noção de certo, essa noção do por que a gente está nesse planeta respirando. E aí sim o trabalho é uma concretude, é uma expressão de a gente poder exercitar isso na vida, não é? Não tem a ver com isso? É que assim, eu não sei se vem antes do trabalho ou vem talvez o prazer, né, a atitude do prazer, porque às vezes eu tenho que trabalhar, de repente, 2 horas no domingo de manhã para fazer uma bela sobremesa para as pessoas se deliciarem, e às vezes a pessoa que faz sobremesa nem coma. Nem come. Deu para entender que, só que às vezes você não pode levar que fazer o trabalho e se deliciar também o prazer seja a mesma coisa, porque tu tem que entender que há momentos que você precisa fazer coisas também que você não gosta, entendeu? Meio. Porque às vezes eu gostaria, porque às vezes o sonho é isso, né? Mas para realizar o sonho eu preciso fazer algumas coisas. É o equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Isso. Verdade. Então, o seguinte, para mim o estudo, eu preciso estudar as matérias que me dão muito prazer, mas entender que na vida, e aí a importância, né, do professor, dos pais, e eu também como ser humano, entender que precisa disso. Mas aí que tá, Gasparinha, quando eu estava falando isso, não estou discordando de você, sim. Eu entendo o teu ponto, mas talvez se a gente aprofundar um pouquinho, olha que mito, eu sou melhor em português, um exemplo, o clássico, né, porque não é bem assim, na verdade, mas o clássico, eu gosto mais de língua portuguesa do que de matemática, então eu vou fazer matemática no que tem que fazer, porque tem que fazer, tem que passar, faz parte do currículo, sim. Mas eu vou ter o prazer com língua portuguesa. Não, aprender é bom em todas as esferas. Eu posso ser melhor numa do que noutra, mas eu posso ter prazer nas duas. Tu entende? É um erro, é um mito. E outra coisa que me parece também estranho, olha que mito. Eu sou bom em língua portuguesa, mas não sou... Gente, é impossível. Isso é engodo que contaram pra gente. É impossível alguém que é bom em matemática ou vice-versa, não ter vocação, não ter potencial, porque problema matemático é uma questão de língua portuguesa. Eu posso ser ótimo em matemática e saber fazer as continhas e seguir as regras, mas se eu não entender o que eu preciso calcular, que é língua portuguesa, que é entender o enunciado, eu jamais vou conseguir ser bom naquilo, né? Então, olha, é que eu já vou lá pro lado da antropologia, pro lado da filosofia, querendo filosofar, mas aí precisaria de Filosofa, só 10 para meio-dia, não tem problema. Precisaria de uma pipa aqui, cheia de vinho para isso. Mas veja bem, tem uma questão da modernidade, Gasparim e Bever, que eu fico às vezes pensando e refletindo sobre isso. Nós colocamos tudo na esfera do gostar e aniquilamos o resto. Eu gosto só dessa comida, vou comer só isso. Por quê? Porque eu gosto, ela me dá um quê de prazer na minha boca. Mas e a necessidade do teu organismo? Entende? De sais minerais e vitaminas e tal. Não, no mundo do trabalho, não, eu vou fazer o que eu gosto. Mas qual é o teu critério de gostar? É aquilo que não te exige nada? É aquilo que não te cobra nada? Sabe? Então eu vejo assim de que hoje em dia nós estamos um pouco desfocados daquilo que de fato nos promove e estamos mais focados naquilo que gera dinheiro para os outros, certo? E me parece de que a gente foi colocado nessa dinâmica e tal. O prazer, veja bem, eu vou contar um pequeno fato sem citar os nomes e lugares, bem rapidinho, Bever. Um determinado sacerdote, numa determinada igreja, numa determinada cidade, resolveu, durante o sermão, falar sobre prazer.
para pessoas que, na sua maioria, a ideia de prazer era só sexo. E ele quis fundamentar de que há um prazer em abraçar o filho, há um prazer de conversar com os amigos, há um prazer de você assistir um bom filme, há um prazer de você fazer uma boa viagem. E aí foi elencando. Aquela comunidade fez um abaixo-assinado para o bispo para tirar o padre, porque quem é o padre para estar numa missa falando de prazer? Certo? E agora eu volto àquela questão. Você não está num trabalho, você não está num serviço, uma coisa, no sentido do prazer sexual. Você pode ter um prazer intelectual, você pode ter um prazer no sentido de fazer parte de uma equipe, porque precisamos disso. Faz parte do ser humano você pertencer, o pertencimento. Pertencer a um grupo, a um clube, por isso que eu torço para um clube, por isso que eu faço parte daquele grupo de caminhada, por isso que eu vou na academia e quanto mais tiver pessoas lá da minha relação, mais eu vou participar daquela academia ou disso, daquilo, pelo prazer. Essa semana, Gasparim e Beber, eu tive um momento com alguém, essa semana não, semana passada. Na quinta-feira eu estava pelo bairro Rio Branco e resolvi fazer uma visita rápida ao Frei Celso Bourguignon, sem avisar, aqui no museu. E me deparei com duas coisas, entre tantas. Uma, cheguei bem no horário que o Frei Celso está dando aula para um grupo de jovens aprendizes. E eu fiquei ali, porque ele tinha que continuar dando aula, e eu fiquei ali, contemplando aquilo. Em questão de 20 minutos que eu fiquei ali, eu como professor, diria, eu colocaria no papel qual é o jovem que, só por aquele momento, não que seja determinante, tem habilidade para liderança, e aquela pessoa que gosta. Um jovem, durante a atividade do Frei Celso, dois, se levantou e ajudando os outros. O Frei já explicando individualmente para cada um o entendimento, porque é o papel do professor, mas outros já intermediando e tal. Veja só, jovem aprendiz, ali já dá para identificar um pouco das habilidades e competências. Mas num outro momento, numa fala então em particular com o Frei Celso, aí vou falar agora do pertencimento. O Frei Celso disse assim, nos nossos jantares de tal dia e tal, a gente já está sentindo falta do fulano que não pode vir porque é cadeirante agora, Beltrano porque e tal. Veja bem, um grupo de pessoas, não detém o conhecimento de todas as pessoas que ele citou, mas ele já estava sentindo esse elemento do pertencimento. Assim como tu tens os teus mais próximos no sentido do lado empresarial, mais próximos no sentido da família, nós precisamos dessa questão do pertencimento como elemento para o nosso crescimento. O que eu quero dizer é o seguinte, seja jovem, seja a idade que for, cultive isso, porque nada vem magicamente, nada vem no sentido do, digamos assim, aconteceu. Não, as coisas vão confluindo conforme as tuas escolhas. Então, saiba fazer escolhas. Saiba fazer escolhas. Os jovens hoje têm que ser desafiados como foram desafiados a nossa geração, certo? Lembra que eu falei aqui, Bebe, uma vez, os pais, os tios, etc e tal, quando encontrava uma criança, um adolescente, geralmente tinha aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Isso vai instigando a pessoa. Hoje em dia não há mais esse instigamento. Hoje em dia tem pais que preferem chamar o seu filho de piá de merda, desculpem a expressão, do que incentivar. Agora eu vou pegar teu exemplo dessa senhora de 81 anos, tá? O problema do servir e do pertencimento. Quando ela coloca, por exemplo, quem a convidou a ir para a praia 15 dias, bem provável é a família, concorda? Família. Aí eu pergunto, se a família te convida para ir à praia durante uma semana, que dia não interessa, será que tu, como pessoa, tem liberdade de não ir? Deu para entender? Porque você tem que pensar no outro também. Ou seja, às vezes as pessoas começam a ficar sozinhas, ou que eu falo, puxa vida, mas será que você tem a liberdade de não ir? Essa é eu, como nas entidades, sempre falar com a minha equipe, né, principalmente os funcionários, quando você recebe um convite para abrir uma pequena loja, abrir coisa, você recebe o convite, vem cá, nós como entidade, nós não podemos ir? A pergunta é essa.
é a mesma coisa. Qual é a roupa que o presidente, o cara que vai representar, vai colocar? Não, nós precisamos primeiro nos informar lá. E aí vem todo aquele trabalho, talvez, silencioso que a gente não conhece, que é a jornalista, às vezes, né, que é a profissão, RP, que a gente só dá valor quando falta ou dá um problema grave, tá? Bem isso. Entendeu? Eu me coloco isso também, sabe que, principalmente o serviço, e hoje as empresas têm muito serviço e as pessoas não querem pagar. Às vezes o cara me pergunta assim, puxa vida, mas eu chamei lá o Pablo como exemplo, porque o Pablo já é tudo, além de professor, agora é eletricista também, né? Eu chamo o eletricista Pablo para arrumar mas ele me cobrou R$100, deu 5 minutos. E aí eu pergunto pro cara, só um minutinho, quando é que tu chamou a última vez? Ele, não, nunca chamei. Quer dizer que o Pablo já é aposentado como eletricista, sempre ficou à tua disposição e tu está reclamando que deu para entender que essas pessoas, principalmente o profissional liberal, primeiro ele não tem salário, né? Então a gente tem que valorizar mais isso. A própria freelance, né, jornalista, ou nessa época agora também, volta a dizer para o pessoal, os contadores, né? Eu faço meu imposto de renda e vou ligar para um contador, dá uma conferidinha aí. Cara, mas é o ganha-pão dele, né? E lembrar, né? Já falei contador, pessoal, o imposto de renda, vamos deixar os 3% aqui para Caxias do Sul, fale com o seu contador. Contadores, por favor, fale com o seu cliente, você é egoísta se você não deixar aqui R$1.000, R$100, R$50, que você pode deixar. E nós que somos gringos, né, pão duro de vez em quando, não custa R$1 a mais, tá? É só você fazer 2 depósitos. Um depósito vai para FAS ou Frei, não interessa para quem, aqui o contador sabe, e o resto vai para Brasília, lá para a Receita Federal. Então, assim, inclusive os fiscais da Receita Federal são os maiores incentivadores, porque eles que dão esses valores, né, para nós. Então, pense nisso, né? Agora, o trabalho, né, o serviço, para mim, é uma coisa mais importante. E deixo essa pergunta no ar. Quando a gente recebe um convite, que nessa senhora que você falou há pouco, da família passar uns dias, ou ir num casamento, eu posso não ir? A pergunta é essa. Sem julgamento, é só uma pergunta, sem julgamento, né? Sem julgamento, só uma porque, pergunta. Novamente, puxa vida, né? É a mesma coisa. Quando eu vejo que sai alguém lá de 100 quilômetros de uma cidade e vai na tua empresa, vai na tua loja, vem aqui falar com a Beverly, cara, a gente tem que pensar, né, o que tem por trás disso. E às vezes as relações, elas ficam machucadas por causa disso, né? Lembrar o Gasparim tem razão, porque assim, sobre esse exemplo que tu deu aí, Gasparim, a gente também pode até em um outro momento voltar a dialogar, a gente precisa aprender a facilitar a vida das pessoas com quem a gente convive. Facilita. Agora eu não estou falando do trabalho, agora estou falando do campo das relações, também no trabalho, mas as relações pessoais. A gente pode facilitar. Às vezes a gente é a pessoa que trava a vida dos outros, sabe? Seja em qualquer idade. Então, quando a criança é pequena, é mais fácil porque o pai bota embaixo do braço, a mãe bota e vai, né? Chorando, esperneando, mas vai. E às vezes também tem pessoas maduras, né? Não só pessoas idosas, pessoas adultos que dificultam, eu não vou junto, ou adolescentes, eu não vou junto, facilita. Não, e Bebe, assim, quer começar uma briga familiar? Facilita. Porque o vô e a avó é aquela que reúne toda a família enquanto estão vivos, né? Lembrar disso, né? Congrega a família. Puxa vida, se ela convidou que domingo vai ter o aniversário do Pablo de novo, né? e nós vamos fazer um almoço. E o Gasparim confirmou, o Gasparim confirmou o que pode me levar a não ir, cara. Qualquer problema, pode ter morrido alguém e tal. Mas, pessoal, para que serve o telefone? Tem coisa pior que você fazer um almoço e fulano e tal confirmou. E não foi, cara. E não avisou. Verdade. Começa uma briga familiar. Aí, mas ninguém me convida mais. Mas por que não te convida mais? Tu vai, não tem. Mas eu fiquei doente. Puxa vida, mas liga, né? Liga cedo. Morreu. Tudo bem, mas e uma coisa que a gente faz, né, Gasparim, nessa linha, só para não deixar a bola quicando, porque é pertinente, a gente normalmente comete os piores pecados com quem a gente ama mais. Eu sei lá, o fulano é meu amigo, ou o Beltrano é meu familiar, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, então eu deixo de avisar. Se fosse um cliente, você não deixava de avisar, né? Então, é sobre isso que eu estou falando. Tem uma história, a administração de vendas se fala muito disso. Nunca faça para o seu cliente o que você faz com as pessoas que você gosta.
Porque com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, você faz coisa que se você fizesse com o seu cliente, a tua empresa fecharia no mês. Né? Então vamos mudar a regra. Vamos dizer, faça com a sua família o que você faz com o seu cliente. Isso, ótimo. Pronto, vamos mudar a regra. Agora já. Ótimo. Gente, para encerrar, Pablo. Eu, para encerrar, quero lembrar uma fala do Dom Alessandro lá em Caravaggio, no final da missa que ele celebrou para nós lá e para todos os romeiros, de modo geral. Ele disse assim, antes daquelas bênçãos todas que tem, né? Bênção da saúde, bênção dos objetos, bênção das crianças, etc e tal. Ele usou uma expressão que não sei se é dele, mas enfim, ele usou ele dizendo assim, de que a bênção é ternura de Deus. Bênção é uma carícia de Deus. E eu, de outros tempos, sei de que a gente é uma bênção de Deus na vida dos outros. Então, que a gente possa ser esse afeto, esse carinho, essa carícia de Deus na vida dos outros e superando tudo aquilo que nos impede de estar a serviço dos outros, seja como mãe, como pai, como tio, como amigo, como o que for. Sejamos uma bênção na vida dos outros. Olha que bonito, hein? Agora ficou difícil para te encerrar, hein, Gasparim? Tchau. Tchau, Gasparim. Acho que eu e tu só tem tchau agora, né? Um abraço a todos que participaram. Boa semana a todos, né? Boa semana. A Carla, a Maria Salete, a Martita, a Neuzia, a Vilma, a Lorena. Lá na live também teve algumas pessoas que se manifestaram. Muito obrigada. Ela fica disponível, armazenada em vídeos no Facebook já, agora, e também lá no YouTube.